Ei, pessoal, esse é o nosso quinto vídeo da BNCC. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar agora sobre os componentes curriculares que fazem parte do ensino fundamental. Vamos começar com língua portuguesa. Para o ensino da língua portuguesa, a BNCC assume a proposta de ter um objeto central, que é o texto. Tendo, então, o texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Então, os textos devem sempre serem relacionados a seus contextos de produção. O que quer dizer isso? Por exemplo, qual foi o contexto de produção desse texto? O que levou a escrever esse texto? Quando ele foi elaborado? Por quem? Qual a finalidade? Que tipo de texto ele é? Tudo isso faz parte de um contexto de produção. A proposta também orienta buscar o desenvolvimento das habilidades ao uso significativo em várias mídias e semioses. Mas o que é semiose? É o processo de significação, é a produção de significados. Por exemplo, não basta a gente apenas conseguir ler uma frase ou um texto se no final não entender nada, não produzir significado, né? Para a língua portuguesa, então, é preciso proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma que eles participem significativa e criticamente. Dando sequência ao nosso estudo, a BNCC fala que busca dialogar com os documentos produzidos nas últimas décadas, como o exemplo dos PCNs, e se atualizar também trazendo propostas desse século, com textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, e novas formas de interação. Dizem que o analfabeto de hoje é também aquele que não consegue ler uma imagem ou identificar o significado que essa imagem quer passar. Se a semiose é a produção de significado, textos multissemióticos são aqueles que têm muitos elementos, como imagens, ícones, desenhos, precisando da leitura e da interpretação desses elementos. Esses textos são muito presentes nas mídias sociais. A BNCC orienta a escola a contemplar de forma crítica essas práticas de linguagem, reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre a liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias considerando argumentos contrários. E não é para esquecer os outros tipos de texto, não, como a notícia, charge, conto e outros gêneros. Mas contemplar também esses novos letramentos digitais. Afinal, segundo a BNCC, compreender uma palestra é importante, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um GIF, a um meme. Da mesma forma que fazer uma comunicação oral adequada e saber produzir GIFs e memes significativos também podem sê-lo. Olha só que legal nessa parte. Agora, a BNCC apresenta os eixos a serem trabalhados em língua portuguesa, que são oralidade, leitura e escuta, produção e escrita multissemiótica e análise linguística e semiótica, que envolve também os conhecimentos sobre os sistemas de escrita, norma padrão, etc. Lembrando que os estudos sobre a língua, sobre a norma padrão, por exemplo,
não devem, no ensino fundamental, ser tomados como um fim em si mesmo. Isso fala aqui, logo em seguida. Esses estudos eles devem estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem as suas capacidades de uso da língua. Tipo, o professor vai trabalhar o estudo da língua, como a gramática, a ortografia, não com a finalidade de que os estudantes aprendam essas coisas e pronto. Não. Esses estudos devem estar envolvidos em práticas de reflexão que ampliem as suas capacidades de uso e de produção. E agora, sobre o eixo da leitura, bem, a gente pensa que leitura acontece entre o leitor e as palavras escritas, né? Mas a leitura também pode envolver as interações entre o ouvinte com o texto oral, de um espectador com o que assiste, com o que vê, criando sentidos. Por isso, nós podemos falar que antes de sermos alfabetizados convencionalmente, nós já lemos coisas. A criança, por exemplo, que ainda não sabe ler palavras escritas, não deixa de ser uma leitora quando produz significado a partir das conversas orais que ela tem e das imagens e dos símbolos que ela vê e interpreta. Tá, então o que é a leitura? A leitura diz respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas como foto, pintura, desenho, etc., ou imagens em movimento, como filmes, vídeos, etc., e também ao som. Vamos agora para o eixo da produção de textos, que são práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria do texto. Esse texto pode ser escrito, oral ou multissemiótico. Produzir textos é um desafio para muitas pessoas, né? Da mesma forma que a leitura, as habilidades de produção não devem ser desenvolvidas de forma descontextualizada, mas por meio de situações que estejam presentes na realidade dos estudantes, buscando que o aluno desenvolva autonomia para planejar o seu texto, produzi-lo e depois conseguir revisá-lo, buscando os erros que possam ser identificados e coisas que possam ser editadas. Já o eixo da oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face. Aí a BNCC traz exemplos como a aula dialogada, o debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, etc. E por último, o eixo análise linguística semiótica. Esse eixo envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma padrão e sobre outras semioses. Esse eixo se desenvolve transversalmente a dois eixos, que são o eixo da leitura, escuta e o eixo da produção. Como assim, gente? Então, as atividades sobre a gramática, sobre a análise textual, por exemplo, que fazem parte desse eixo, podem acontecer ao mesmo tempo, isso é, de forma transversal, às atividades que envolvam os outros eixos. Vou dar um exemplo aqui. Ao trabalhar uma produção de texto, é possível realizar também entrevistas com registros, ler textos modelares do mesmo gênero e transformar a entrevista em texto escrito. Lembrando, pessoal, que todos esses eixos são apresentados em uma tabela na BNCC com as suas respectivas habilidades a serem desenvolvidas. Essas habilidades são as nossas orientações de planejamento. E assim nós concluímos esse estudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.